Olá, eu sou a Débora Araújo e nesse vídeo eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o caminho da santidade, sobre como ajudar os nossos filhos a se preparar para esse caminho de santidade, tá? Então essa é uma aula sobre espiritualidade, ok? Mas não uma espiritualidade geralzona, é uma aula específica sobre a santidade, tá? Então aqui eu não sou mais a Débora, profissional que tá aqui com não sei quantos anos de experiência em acompanhamento de criança, com não sei quantos cursos, não é isso, tá? Não é essa Débora que tá aqui mais. Essa aqui é uma aula específica sobre a fé cristã, sobre a fé católica, tá? Então, se você é um aluno do Educação nas Virtudes completo, tá? Na versão completa, ou se você já fez o Educação na Alma Humana, Educação da Alma Humana, esse vídeo aqui ele é para ser assistido por último, depois que os conceitos que foram apresentados nesses outros vídeos, nesses outros cursos, eles já estiverem bem estabelecidos, tá bom? Então, no Educação nas Virtudes, eu falei para vocês sobre como ajudar os filhos nesse caminho da maturidade, tá? E aí eu quero lembrar para vocês, né, que uma pessoa santa é uma pessoa no mais alto grau de maturidade, tá? A maturidade, ela completa o seu total sentido na santidade, tá? É como se tudo o que é a maturidade levasse a pessoa para esse caminho, para o caminho específico da santidade, tá? Então, eu quero ler com vocês uma passagem aqui para que vocês consigam entender, né, quem fez esses outros cursos, quem viu essas outras aulas, para que vocês consigam entender que o que eu disse nesses vídeos para vocês sobre as partes da alma que são explicitadas por Platão, tá? Como que isso foi vivido na máxima potência pelo nosso modelo, tá? Então, eu quero ler aqui com vocês a passagem de Jesus no deserto, que tá em Mateus 4, versículo de 1 a 11, tá? Então, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: "Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães." Jesus respondeu: "Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: "Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em pedra alguma." Disse-lhe Jesus: "Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus." O demônio transportou-o mais uma vez a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e disse-lhe: "Dar-te-ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares." Respondeu-lhe Jesus: "Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás." Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nessa passagem, Jesus ele sofre as tentações nas 3 partes da alma, tá? Porque o demônio, ele quer saber qual que é a parte da alma de Jesus que é mais fácil de se conseguir conquistar, tá? Porque ele é Deus, mas ele assumiu a forma humana. E assumindo a forma humana, ele assumiu também as nossas potências da alma, tá? Ele assumiu tudo isso. Logo, o demônio queria saber aonde ali ele podia mexer, tá? Então ele sofre a tentação dos instintos, que é a fome. A fome é um instinto. Ele sofreu a tentação dos instintos, né? Ele sofreu a tentação da inteligência. O demônio usou uma verdade. Ele citou uma verdade, né? Então ele usou uma verdade para tentar para tentar convencer a Jesus. Tá? Ele falou: "Deus ordenará os seus anjos para te protegerem." Então isso é uma verdade, tá? E por fim, ele usou o orgulho.
o desejo de poder, né? Que é da ordem da vontade, tá? Então, o demônio, ele sabe o que é que ele tá fazendo, tá? Ele não é bobo, não. Ele movimenta as 3 partes da alma de Jesus, tá? Mas Jesus, Cristo, ele não se deixa levar. Ele não se deixa levar pelos prazeres baixos da alma. Ele não se deixa enganar pela fome, né? Ele não se deixa levar pelo orgulho e nem mesmo por uma verdade que foi dita fora de contexto, tá? Ele reconhece a verdade e ele tem a vontade forte para poder seguir essa verdade. Por isso é que ele cumpre a missão dele, tá? Ele faz o que precisa ser feito. Por isso é que ele consegue se desviar dos caminhos da tentação, tá? Não é possível para nós, e aí lembrando lá da primeira aula, né, dos seres, de todas as diferenças, né, dos seres. Então, não é possível para nós alcançarmos a perfeição do ser divino. Para nós é impossível, porque nós não somos divinos, tá? Porque a gente é humano, é isso, a gente é humano, né? E Deus, ele sabe disso, que pra gente é impossível a gente conseguir seguir Deus Pai, Deus, na sua divindade. Ele sabe que pra gente é impossível. Ele tanto sabe disso que ele resolveu esse problema pra gente. Como que ele resolveu isso? Ele se tornou imitável. Ele assumiu a nossa condição humana, o ser humano, na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, Jesus Cristo, ele é o maior modelo de virtudes que pode ser copiado. Não existe maior que ele. Ele é o maior modelo de virtude para a gente copiar. As virtudes em Jesus Cristo, elas são o mais alto grau de virtude. Ele é 100% perfeito em todas as virtudes, com todas as faculdades da alma 100% ordenadas, tá? Como, né, assim, um ser que não perdeu a divindade, claro, ele não perdeu a divindade, mas é um ser humano e por isso, justamente por isso, é que ele pode ser imitado por nós, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo e imitar a Jesus Cristo. Tentar ser como ele, fazer o que ele fez, repetir os atos de virtude dele, os atos de maturidade dele, tá? Para que isso nos eleve ao nível mais alto. O nível mais alto que cada um de nós pode alcançar, tá? O nível mais alto que é possível para nós na nossa humanidade, na nossa natureza humana, tá? A gente não pode chegar a ser Deus Pai, como eu disse, porque a natureza dele é diferente da nossa, né? Mas Deus Filho, Jesus Cristo, ele também tem a nossa natureza. E por isso, ele é um modelo possível de ser seguido, tá? Mas isso é um passo pessoal. É um passo que cada um precisa dar por si só. É uma escolha pessoal de cada um, tá? E é por isso que não é possível fazer um filho ser santo. Ah, eu vou fazer meu filho ser santo. Não tem jeito, tá? Esse caminho é individual. Mas nós podemos dar aos nossos filhos ferramentas para que eles preparem esse caminho. Entendeu? Para preparar os filhos para traçar esse caminho, caso eles escolham trilhar esse caminho, tá? Então, a santidade, ela vai ser o ápice da maturidade. E como, né, eu já disse no Educação para as Virtudes, não é possível a gente formar um filho maduro se nós não nos educarmos, se nós também não buscarmos a maturidade, tá? Então, assim, né, desse jeito, dessa mesma forma, a primeira coisa, igualzinho eu falei lá na Educação para as Virtudes, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ajudar os nossos filhos a serem santos é buscarmos a santidade nós mesmos. É trilhar esse caminho nós mesmos a cada dia. Escolher isso de novo e de novo a cada dia, tá? Então, lembrem-se que os filhos de vocês, eles vão ser formados pela repetição e pela observação. Então, eles precisam repetir esses atos e observar esses atos sendo repetidos, tá? É assim que a gente vai formar os nossos filhos para trilhar esse caminho. Então, a santidade, ela não existe sem oração, tá? Então, o segundo ponto que eu queria, né, colocar aqui para vocês é rezar pelos filhos de vocês, tá? Isso
é interceder por eles mesmos, é rezar muito pelos filhos de vocês. Ensinar os filhos de vocês a rezar, a ter intimidade com Deus, tá? Não se cansem, gente. Rezem, 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 tá? Interceda pelos filhos de vocês. Santa Mônica, ela rezou pelo filho dela por mais de 30 anos. 30 anos, sem ver nenhum sinal de melhora da parte dele. E olha o resultado. Santo Agostinho, que é o filho dela, ele não só foi salvo, como ele se tornou um santo. Um grande santo. Um doutor da igreja. Tá? Então, vocês já entenderam, né, nas aulas dos outros cursos, nas aulas do Educação para as Virtudes, como que funciona a faculdade da alma, né, pela perspectiva de Platão. Lembrando aqui que Platão, ele veio antes de Cristo, tá? Então, ele não era cristão. O que ele fala ali não é de fé. Platão, ele não sabe de nenhuma das verdades reveladas, tá? Ele não conheceu Jesus Cristo, ele veio antes de Cristo, tá? Ele nem sequer era judeu. Então, ele não sabia sobre as verdades reveladas, tá? No Antigo Testamento, por exemplo. E ele também não sabia nada sobre os cristãos, sobre o que os cristãos dizem, né? Sobre o pecado original, sobre a mancha deixada nas nossas almas, tá? Mas ele estava em busca da verdade, né? Ele estava aberto à verdade. E nas observações dele, dos comportamentos e dos movimentos da alma, ele reconhece essa verdade. Porque ele realmente estava aberto, ele estava em busca, ele estava procurando a verdade. E ele conseguiu chegar nessa conclusão, ele conseguiu enxergar essa verdade, tá? E eu sei, gente, que parece, mas tudo que eu falei para vocês lá nos outros vídeos não tem nenhum conteúdo religioso. Nada ali é um conteúdo religioso. Esse é o único vídeo que eu fiz sobre conteúdo religioso, tá? Mas fica claro para todo mundo que o caminho da maturidade é como se fosse um rio que desemboca no mar da santidade, né? Como se tudo o que eu falei nos outros vídeos tivesse sido direcionado para esse vídeo específico, né? Como se tudo o que eu falei tivesse sido construído para a gente chegar hoje, aqui, e assistir esse conteúdo desse vídeo. Apesar de que cada um daqueles vídeos foi feito separadamente, foi pensado separadamente, entendeu? Mas parece. E por que parece isso? Nós temos essa sensação porque quem já ouviu falar de santidade percebe que um santo é uma pessoa ordenada, totalmente ordenada. Um santo é uma pessoa extremamente madura, tá? Que tem vontade forte e que consegue ordenar os seus instintos para seguir a verdade que ele já encontrou, tá? Então eu vou dizer para vocês aqui agora sobre o funcionamento da alma pela visão do cristianismo, não mais de Platão, tá? Aqui agora eu não vou falar mais de Platão, eu vou dar a visão da igreja, ok? A visão do cristianismo para vocês. Então, como que funciona a alma na visão do cristianismo? Então, na visão da igreja, nós somos criados por Deus, livres, né? Totalmente livres, para sermos boas criaturas, em sintonia com Deus, com a natureza e conosco mesmos, tá? Pra gente estar em comunhão mesmo com Deus, servindo a Deus e amando a Deus, a todo tempo, a todo momento. Foi assim que a gente foi criado, né? Então não existia cansaço, não existia preguiça, não existia orgulho. O ser humano, ele fazia o que ele foi feito para fazer, né? Trabalhar, governar a natureza, amar a Deus e amar toda a criação. Era isso que a gente fazia. Foi para isso que o ser humano foi criado para fazer, tá? Mas nós, por livre vontade e por um sussurro do demônio, nós quisemos ser como deuses, né? Ser donos do bem e do mal. Pensarmos como ele. Nós mesmos pensando, mas será que é isso mesmo? Será que o que ele está falando para mim é assim mesmo? Será que eu não posso escolher o meu caminho? Será que eu não consigo achar um outro caminho, não? Será que o que Deus quer para mim é o melhor? É isso. Esse foi o pecado original, tá? E com isso, nós rompemos com Deus. Rompemos com o nosso Criador, tá? E esse primeiro pecado é o que é o chamado de pecado original, porque dele veio a origem de todos os outros pecados, tá? E não é difícil, gente. A gente vê esse pecado em nós, em cada um de nós hoje, não é?
Nós nos perguntamos o tempo todo, todos os dias, mas será que é isso mesmo? Não é? Essa vozinha não fica lá no fundo da nossa cabeça? Será que eu vou ser feliz mesmo se eu fizer o que Deus quer? Entende? Será que eu preciso mesmo ser fiel ao meu esposo ou à minha esposa? Nossa, mas parece que a separação eu vou ser tão mais feliz se eu for separada, ou eu vou ser tão mais feliz com o meu amante, né? Será que se eu não matar, eu realmente vou ser feliz? Será que eu devo mesmo ter muitos filhos? Nossa, mas o anticoncepcional me parece ser tão mais fácil, não é? Nós queremos ser senhores do bem e do mal o tempo todo. Por quê? Porque as consequências do pecado original estão em nós, tá? E quais são especificamente as consequências do pecado original? As consequências do pecado original são a ignorância, que é o desconhecer a verdade, tá? A malícia, o que é a malícia? É uma inclinação para fazer o mal, tá? E a concupiscência. O que é a concupiscência? São os instintos desordenados, tá? E depois do pecado original, após o rompimento com Deus, a ordem natural das coisas, que era a alma que dominava o corpo, ela foi quebrada, tá? Então antes a alma tinha um domínio total sobre o corpo, né? Sobre tudo que o corpo fazia. Agora, depois do pecado original, a alma passa a ser dominada pelo corpo. E não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Quem diz isso é a igreja, não sou eu. Eu não estou tirando coisas da minha cabeça aqui não, tá? Então, vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tô falando? Tá dando pra perceber? Vocês estão lembrando lá do primeiro vídeo? E conseguindo fazer um paralelo com isso? Deixa eu repetir aqui para isso ficar bem claro. As consequências do pecado original, de acordo com a igreja, são a ignorância. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não é inteligente, né? Que não sabe de nada, que não sabe o que ela quer, que não conhece a verdade. A malícia, que é uma inclinação para fazer o mal, e por isso a gente precisa da vontade forte para a gente escolher fazer o bem, não é? E a concupiscência, que são os instintos e os afetos e as paixões desordenados, tá? Vocês estão vendo aqui? Vocês estão enxergando as partes da alma nessa visão da igreja? Tá dando para ver como que o filósofo, né, que não era nem cristão, que não tinha nada a ver com a igreja, ele observou exatamente o mesmo fenômeno que foi revelado através da religião? Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui é que é isso, gente. Esse é o caminho. Se até um pagão que não tem nada a ver com religião viu, assim, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Enfim, mas é por isso que para restabelecer essa ordem, para organizar, alinhar a nossa própria alma, para buscar essa maturidade, a gente precisa mesmo organizar, a gente precisa fortalecer a vontade e seguir o que a inteligência está falando, né? Nós precisamos combater essas consequências do pecado original. E por isso é que a gente precisa se aproximar da santidade. Entende? Então é por isso que a maturidade e a santidade, elas vão andar assim, ó, de mão dada uma com a outra. Tá? As duas, elas andam juntas, totalmente juntas. Então, vamos falar aqui especificamente agora sobre a santidade, tá? Então, de onde foi que eu tirei tudo isso que eu vou falar sobre a santidade aqui pra vocês? Da minha cabeça? Não, não foi da minha cabeça. Além da minha prática com as crianças, né, enfim, com tudo que eu tenho sobre desenvolvimento, eu peguei o conteúdo específico do Padre Paulo Ricardo, tá? Sobre a santidade, que chama, um curso que ele tem que chama Engenharia da Santidade, tá? E o livro Castelo Interior, de Santa Teresa d'Ávila. Então eu não sei se vocês conhecem, mas esse é o conteúdo mais fantástico e mais prático sobre o caminho da santidade que eu já encontrei na vida. E eu indico assim, sem medo de errar, tá? Então, eu preciso primeiro aqui começar desmistificando o que é a ideia do santo, tá? Então, tem muita gente que pensa que a gente acha que santo é quem nunca pecou. E não é assim, tá?
Não, aí o povo fala, né? Não, mas não existe santo, não. Todo mundo já cometeu pecado. Todo mundo já cometeu pelo menos um pecado pequeno, né? Verdade, gente. É verdade. Todo mundo já cometeu pecado. Até porque a gente já nasceu com esse pecado. Nós nascemos com o pecado original, né? Mas não se trata disso. Santo não é quem nunca pecou, tá? São Paulo, por exemplo. São Paulo é santo, né? Ele é canonizado, é um santo. E todos nós conhecemos a história dele, né? Todos nós sabemos as atrocidades que ele fez antes da conversão dele. O quanto ele pecou e pecou gravemente, não é? Se a igreja achasse que um santo é quem nunca pecou, São Paulo não seria santo. Não faz sentido? Então, mas São Paulo é santo. Por quê? Porque santo não é quem não tem pecado. Santo não é uma pessoa que nunca pecou, tá? Então deixa eu começar aqui falando sobre a diferença entre entrar no céu e ser santo, tá? Existe uma diferença aí. E algumas pessoas, elas vão entrar no céu, tá? Ou seja, elas vão ser salvas, ok? Mas isso não quer dizer que elas vão ser santas, tá? Então, o Padre Paulo, ele explica essa diferença e aí ele explica isso na passagem do jovem rico, que eu quero ler para vocês aqui também, tá? Tá em Mateus 19, 16. Isso, de 16 a 22. Então, um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Simples assim. Quais? Perguntou o jovem rico. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem rico: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que mais ainda me falta? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora, muito triste, porque ele possuía muitos bens. O jovem rico, gente, ele tinha um apego aos bens materiais, né? Especificamente ao dinheiro, porque ele era um jovem muito rico, tá? E ele não conseguiu abandonar isso. Por isso é que ele foi embora muito triste, porque ele decidiu naquele momento que ele queria. Por isso é que ele foi embora triste, tá? Então, a maior desordem dele era essa. E por isso, Jesus foi direto na desordem. Jesus foi direitinho aonde era o problema dele, tá? Então, o jovem rico, ele cumpria todas as obrigações dele, tá? Ele cumpria os mandamentos. E é por isso que ele seria salvo. Se o jovem rico morresse naquele momento, ele seria salvo, tá? Ele ficaria ali seus bons anos na angústia, né, na dor do purgatório, já que ele precisava de ordenar. Então, ele era um jovem bom, um jovem que cumpria suas obrigações, mas ele tinha essas desordens. Uma delas era esse apego ao dinheiro, né? Ele era desordenado. Então, ele precisaria passar por um processo para se ordenar primeiro, para ordenar das imperfeições dele, tá? E aí, entre elas, esse apego, né, ao dinheiro, que ele já demonstrou que ele tinha. E aí, só depois disso é que ele entraria no céu. E aí, então, ele seria salvo, certo? Então, o jovem rico, ele perguntou para Jesus, né? Ele falou, tudo bem, eu já faço tudo que você pediu. Tudo que está nos mandamentos, eu já cumpro. O que mais eu preciso fazer, né? Então, em outras palavras, ele perguntou o que ele precisava fazer para ser santo. Não só ser salvo. Salvo ele já seria, né? Ele queria saber o que ele podia fazer para ser santo. Porque ele queria fazer mais. Ele sabia, ele via que dava para fazer mais do que a obrigação dele. Ele sabia que dava para fazer mais do que o que era pedido para ele. E aí Jesus respondeu, bem,
Você já faz as suas obrigações, né? Mas para ser santo, você precisa agora amar. Você precisa fazer mais do que as suas obrigações. Você precisa me amar mais do que os seus apegos. Foi isso que Jesus respondeu para ele. Então, ser santo é fazer mais por Deus do que é a sua obrigação. Ser santo é amar, 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 amar e não parar ali apenas no eu vou à missa todo domingo, eu me confesso uma vez por ano, que são as regras. Entende? Mas é fazer tudo por amor a Deus. Um amor sem medidas. Mais do que nos é pedido. Fazer as coisas pensando no objeto de amor o tempo inteiro. Pensando em Deus o tempo inteiro. Aceitando o que Ele quer pra gente, né? Aceitando o que Ele quer pra você. Abraçando a sua cruz. E seguindo Jesus Cristo com um sorriso no rosto. Aceitando os sofrimentos dessa vida da mesma forma que Ele fez. Da mesma forma que Jesus Cristo fez. Entendeu? E ordenando, então, com o tempo, né? Pra gente ir se parecendo cada vez mais com Jesus. Ordenando as nossas imperfeições, ainda aqui na Terra. Alinhando as faculdades da alma, né? Então, alinhando a inteligência, a vontade, os instintos, tá? E aí, com a vontade forte, os instintos que agora vão estar ordenados, eles vão poder obedecer à inteligência e seguir a verdade. A verdade aqui, gente, a verdade que nós conhecemos. A verdade que não é uma verdade subjetiva. A verdade que não é uma verdade particular. A verdade, com V maiúsculo, que é o caminho, a verdade e a vida. A verdade aqui que é uma pessoa. A verdade que é a pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, para a gente entender melhor isso, Padre Paulo ele dá uma metáfora para a gente conseguir entender a santidade, tá? Então, imagina uma barra de ferro suja, tá? Enferrujada, né? Que você vai pegar essa barra de ferro e vai colocar no fogo. Essa imagem também tá no livro A Imitação de Cristo, tá? Então, você pega o ferro e você põe esse ferro sujo, enferrujado no fogo, tá? Então, primeiro, a sujeira e a ferrugem começam a se soltar do ferro, né? Depois, o ferro começa a ficar vermelho. Depois, o ferro brilha, mas ele brilha com tanta intensidade que é difícil até de olhar para ele. E por fim, o ferro se derrete e se entrega totalmente ao fogo, tá? De tal forma que a gente não consegue mais diferenciar o que é ferro e o que é fogo, tá? Os dois, eles estão tão unidos aí um no outro que não dá mais para saber o que é ferro e o que é fogo, tá? Então eu quero que vocês entendam aqui o ferro como a natureza humana e o fogo como a natureza divina, tá? Uma pessoa suja, né? Uma pessoa pecadora, que é suja, que é com ferrugem, quando ela se entrega ao fogo e começa, né? Ela se entrega ao fogo e aí ela começa a se limpar. Ela começa a mudar a sua forma. Ela começa a brilhar até chegar em um ponto que Deus e a pessoa, eles estão tão unidos que já não dá mais para saber quem é que está agindo ali. Se é a pessoa ou se é Deus que está agindo nela. E essa pessoa, nesse momento, ela vai poder dizer junto com São Paulo apóstolo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, recapitulando aqui, se você fizer as suas obrigações, você vai ser salvo, né? Vai aí ter que se ordenar de algum jeito, né? Mas você vai ser salvo, tá? Mas ser santo não é fazer apenas as obrigações. Ser santo fala da nossa capacidade de amar, tá? De por amor, de fazer muito mais do que as nossas obrigações por amor, tá? De fazer tudo com amor, até as pequenas coisas do dia a dia. De por amor nós nos unirmos a Deus e nos deixarmos consumir pelo seu amor. Fazer tudo nele, por ele, com ele e para ele. Tá? Foi para isso que nós fomos criados. Nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus é puro amor. Por isso é que nós somos convidados ao amor também, tá? Então, a nossa realização, gente, ela só vai se dar se nós vivemos uma vida plena de amor e nos encontrarmos um dia com o puro amor, no dia eterno. Tá? Então, Santo Agostinho, ele finaliza uma oração dele dizendo assim: acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor
e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Isso é a santidade, tá? Então é por isso que a igreja nos diz que a santidade ela é para todo mundo. Não são pessoas, algumas pessoas que são escolhidas para ser santos. Não, todos nós somos convidados a viver uma vida de santidade, uma vida de amor. Só cabe a nós responder a esse convite, tá? Santa Teresa d'Ávila, ela nos explica o caminho que os santos percorrem, tá? Para trilhar esse caminho, né? Para alcançar a santidade. E vocês podem encontrar tudo isso que eu vou falar aqui agora no livro Castelo Interior, tá? Então, esse caminho, passo a passo mais ou menos aqui, ele vai ser isso. Então, presta atenção que quando eu for falar da criança, eu vou falar especificamente da criança dentro desses pontos, tá? Então, primeiro ponto, deixar os pecados mortais. Segundo ponto, estabelecer uma vida de oração, uma rotina de oração, uma vida de amizade com Deus. Terceiro ponto, com a graça que vai ser adquirida através da oração, a gente precisa deixar os pecados veniais, tá? Que são os pecados que não são de matéria grave, mas ainda são pecados, tá? Então, o quarto ponto é a purificação das paixões, dos nossos instintos, tá? O quinto ponto vai ser aceitar a vontade de Jesus Cristo para nós. E por fim, o sexto ponto, a purificação do intelecto, tá? Através de uma provação, normalmente, tá bom? Então, esse é o caminho que todos os santos passaram, tá? Os santos conhecidos, os santos desconhecidos, todos os santos. Para chegar à santidade, esse é o caminho que eles passaram, tá? Ok, beleza. Nós entendemos então um pouco sobre a santidade, a gente conheceu esse caminho que Santa Teresa d'Ávila fala pra gente. Vamos entrar então no preparo da criança, tá? Então, primeiro, eu pergunto pra vocês assim, como que você prepara o seu filho para entrar na escola? Né? Então, como que a gente prepara o filho para entrar na escola? A gente faz a pré-alfabetização, certo? Então, a gente ensina as letras, a gente ensina os números, a gente ensina os fonemas, que são sonzinhos de cada letra. A gente dá brinquedos educativos, né? Para as crianças terem noção de espaço, de quantidade, né? Para na hora que a criança for aprender, para quando ela for ser alfabetizada, ela já ter uma base construída, tá? Então, é exatamente isso que nós pais precisamos fazer com os nossos filhos no caminho da santidade, tá? E como eu disse, nós não podemos fazer os nossos filhos serem santos. Isso é escolha de cada um deles. Mas nós podemos preparar o solo que a semente da santidade vai cair, para que Deus tenha uma terra fértil para ele trabalhar quando ele chegar lá, tá? Quando ele for plantar essa semente. Então tá, como que a gente então prepara a base dos nossos filhos? Como que a gente prepara esse solo? Então, nesses pontos que eu falei de Santa Teresa d'Ávila, agora eu vou passar para a criança, tá? Então, no primeiro ponto, né, que é abandonar os pecados mortais. Então, a educação da vontade, como eu já disse, como eu falei muito lá nos outros cursos, né? A gente precisa educar a vontade. E aí vai ser através das responsabilidades, da noção de certo e de errado, tá? Então, usar os lugares corretos para cada coisa, não deixar a criança comer o que ela quiser na hora que ela quiser, dormir quando ela quiser, a hora que ela quiser, aonde ela quiser, né? Não deixar ela assistir o que ela quiser, o tempo que ela quiser, né? Fazer o que ela quer o tempo inteiro, né? Se assim for, a gente vai estar formando pequenos tiranos, né? Então, com essa vontade da criança fortalecida, a gente vai apresentar para os nossos filhos os pecados mortais e as suas ramificações e ensinar a eles como fugir desses pecados, tá? E como confessar esses pecados caso eles aconteçam. Então, habituar os nossos filhos à confissão desde cedo, tá? Fazer os exames de consciência junto com eles, ensinar para eles mesmos, fazer eles junto com eles o exame de consciência, apresentar para eles a realidade do pecado como uma ofensa a Deus, não só como uma coisa errada a se fazer, mas como uma ofensa a Deus,
uma ferida que a gente causa em Deus, tá? Para que eles mesmos desejem fugir dessas ocasiões de pecado. E para que eles consigam através da vontade que já foi fortalecida, tá? Então, a frase desse primeiro ponto, a frase de ordem desse primeiro ponto é: não devo, não faço. Devo, faço. Isso é responsabilidade, né? Então, isso é errado? É pecado? Eu fujo daqui. Se eu devo fazer, eu devo cumprir as minhas obrigações, então eu faço, tá? Então, essa que é a frase de ordem do primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa introduzir as rotinas de oração, tá? Com a vontade educada e uma rotina estabelecida, é muito mais fácil para a criança ter uma vida de oração, tá? E aí, lembrando que os pais, eles precisam primeiro se disciplinar para disciplinar os filhos, tá? Na rotina de oração. É certo, gente, que se os pais afrouxarem, os filhos vão afrouxar também, tá? Se os pais afrouxarem, a rotina se perde. E aí, gente, eu não tô falando aqui de longas horas de oração, tá? Não tô falando de novena em cima de novena, de ler a Bíblia toda 5 vezes por dia. Não, eu tô falando de pequenas orações feitas durante o dia, tá? Então, por exemplo, uma oração breve ao levantar, né? Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Ponto, né? Pode ser. Então, oração antes das refeições. O Ângelus ao meio-dia, né? O Ângelo, para quem não sabe, são as 3 Ave-Marias dedicadas ao mistério da encarnação do Verbo, da encarnação de Deus, tá? Então, recitar devagar e em voz alta os mistérios do Santo Terço. Apenas os mistérios. Tô falando para rezar o terço todo com a criança, se ela não tiver condições ainda não, tá? Mas você pode meditar nos mistérios ou ler um livro ilustrado para criança, né? Coisa de 5 minutinhos, gente. Então, ler uma historinha da Bíblia infantil ou da Bíblia adulta, mesmo de acordo com a capacidade da criança, né? Ou sobre a vida de algum santo, ou um livro sobre as virtudes antes de dormir. Uma oração breve antes de dormir, o Santo Anjo, por exemplo, tá? E aí, lembrando que, como eu disse, né, da Educação das Virtudes, colocar o hábito é mais difícil. Depois disso, a própria criança ela vai te lembrando de rezar, tá? Quando você esquecer, ela vai te lembrar. Então aí vai ficar um pouco mais fácil de você manter essa rotina de oração com a criança, porque ela mesma vai aprender a fazer isso, tá? Então antes disso, eu preciso ensinar as crianças a fazer as coisas devagar, não fazer tudo de qualquer jeito. Fazer as coisas com calma, a se concentrar. Você pode usar, por exemplo, com as crianças mais velhas, né, depois dos 4 anos, uma vela, tá? Para ajudar ela nessa meditação e nessa calma. E aí, você pede a criança para prestar atenção na vela ao máximo que ela conseguir. Começo, ela vai começar com 30 segundos. Depois você aumenta para 50 segundos. Depois 1 minuto, tá? Então, ensinar as crianças a apreciar a natureza, né? Parar um tempo. Reparar nos animais. Acalmar por dentro e por fora, tá? Isso tudo vai ajudar a criança a criar e alimentar a vida interior dela. Tá? A criar uma vida e um ambiente interior de oração. Então, terceiro ponto, tá? Se no primeiro ponto nós trabalhamos o eu posso, eu faço, eu não posso, eu não faço, nesse terceiro ponto, que já é mais avançado, a gente vai trabalhar a criança, a gente vai fortalecer a vontade da criança através do eu posso, mas ainda assim eu escolho não fazer. Tá? Então, ajudar a criança a escolher pequenas penitências, escolher comer mais do que ela não gosta, deixar de fazer alguma coisa por um dia, fazer as coisas bem feitas e com amor, tá? Não apenas cumprir as obrigações dela de qualquer jeito, né? Aprender a esperar. Então, trabalhar esses jejuns, essas penitências escolhidos pela própria criança, de acordo com a capacidade de cada um delas, tá? Então, ajudar a criança a entender que mesmo ela podendo fazer alguma coisa, ela pode escolher não fazer por um propósito maior, tá? Então, eu não sei se vocês conhecem a Deia Camargos, e ela contou uma vez que ela chegou no quarto do filho dela e o filho dela estava com os pés descobertos. E aí ela foi lá cobrir os pés do filho dela, né, que já estava deitado. Ela foi lá e foi cobrir o pé dele. E aí ele falou, não, mamãe, não precisa não. Esse é o sacrifício que eu tô fazendo hoje por amor a Deus. Então, gente, ele não precisava fazer isso. Ninguém pediu ele para fazer isso. Entende? Ele não precisava fazer isso. Isso foi uma escolha dele e ele fez uma coisa pensando em Deus, por puro amor a Deus, tá? Então, incentivar as crianças a fazer os sacrifícios
por alguém, por exemplo, que está sofrendo. Não sei se vocês conheceram o caso do Mateuzinho, teve uma repercussão enorme na época, né? Ele era uma criança de 6 meses que estava na UTI com problema no coração. Então, gente, eu vi várias crianças oferecendo, crianças, sem pedido dos pais. Eu vi as crianças oferecendo renúncia de doce, renúncia de refrigerante, de TV, pedindo a Deus por ele. Entende? Isso com as crianças pequenas, né? Com as crianças maiores e que já tenham consciência, que já consigam trabalhar isso bem, a gente pode, por exemplo, ensiná-los a oferecer esses sacrifícios, oferecer essas orações por outras pessoas que eles nem sequer conhecem. Pessoas que estão precisando de orações e que não tem quem rezem por elas, tá? Isso também é uma forma de a gente ir incentivando e ir mostrando, abrindo para essa criança o leque da vida espiritual, o leque da fé, que é um leque enorme e maravilhoso, tá? Então, incentivar a criança a corrigir as imperfeições, os defeitos da alma, tá? Mesmo os que não forem pecados. Esse vai ser o 4º ponto, tá? Então, se a gente já trabalhou os pecados mortais, agora a gente vai trabalhar as imperfeições, ainda que elas não sejam pecado. Isso a gente faz através da busca pelas virtudes, tá? Então, fazer as coisas com amor. Fazer as coisas de cara fechada não é pecado, né? Mas é uma imperfeição. É uma desordem, né? Então, fazer as coisas com amor. Fazer mais do que ele deve fazer, né? Reforçar muito a criança quando ela conseguir fazer mais do que ela deve fazer e com amor, né? Não reforçar com coisas materiais, como eu já falei nos outros cursos, né? Ajudar a criança a encontrar as recompensas internas, as recompensas dentro dela mesma, tá? Eu explico isso melhor lá nas outras aulas. Então, apresentar os heróis, os modelos de santidade, os personagens das histórias de virtudes, tá? Para que ela se sinta inspirada a lutar consigo mesma, para conseguir ser melhor, ela mesma, tá? Isso vai ajudar a criança a purificar as paixões, a purificar os instintos, a purificar os seus sentidos, a ordenar a alma dela, tá? Então, o 5º ponto aqui, Santa Teresa d'Ávila, ela fala pra gente o último ponto, né, que é o ponto de purificação mesmo. Então, ela fala pra gente de 2 noites escuras que pelas quais as pessoas passam no caminho da santidade, tá? Que servem mesmo para purificação. Então, a primeira delas a pessoa ela para de sentir as coisas, ela para de sentir as consolações, ela para de receber os consolos de Deus. E ainda assim ela precisa fazer um esforço, né, para continuar a caminhada dela sem essas sensações corpóreas, sem os sentidos mesmo, mas numa busca com a inteligência. Tá? Então essa é a primeira noite escura. E a segunda noite escura é uma provação, uma provação de verdade, né? Uma provação com um sofrimento, acompanhada por um sofrimento mesmo, tá? Então, gente, é importante a gente... Isso, gente, só eles vão poder viver. Mas a gente pode preparar os nossos filhos. Como? A gente prepara eles para essas noites escuras, né? O que ela chama de noite escura, através das penitências passivas, tá? As penitências passivas são sofrimentos que não somos nós quem escolhemos, tá? Por exemplo, ficar sem beber refrigerante. Isso é um sofrimento que você escolhe, né? Então você acorda de manhã e fala, hoje eu não vou beber refrigerante. Ponto, você escolheu. Isso é uma penitência ativa, tá? O que é uma penitência passiva? É aquela penitência que você não escolhe. Então, por exemplo, são as penitências que a vida te dá. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma doença, uma perda. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ficar com dor de cabeça para fazer penitência. Não, ela vem, tá? Então, a gente ensinar os nossos filhos a aproveitar essas ocasiões para oferecer tudo isso por amor a Jesus Cristo. A carregar a cruz junto com Jesus, com um sorriso no rosto, tá? Por fim, os pais, eles vão precisar se preparar para verem os filhos passarem por essas provações, tá? E interceder por eles. Interceder nessas orações. Gente, isso é um trabalho, não é um trabalho para 1 ano, não. Não é trabalho para 2 anos, não. Isso é um trabalho para a vida do seu filho, tá? Isso vai durar muito tempo, muito tempo. Seu filho vai ser trabalhando e trabalhando a própria alma durante muito tempo, tá? Isso não acontece rápido, não é em 1 ano, 2 anos. Isso é um caminho de maturidade, é um caminho de perfeição, é um caminho de santidade, tá? Para que uma alma ela esteja completamente unida a Jesus Cristo,
nessa fusão com Jesus Cristo, em algum momento ela também vai precisar passar pela dor de Jesus Cristo, tá? E quanto a ti, pai e mãe, uma espada de dor vai transpassar sua alma. Mas, se for da vontade de Deus, nós nos uniremos a Santa Mônica na alegria de ver os nossos filhos com Deus, levando outras almas também para o céu, tá? Participando do que nenhum olho viu, nenhum ouvido jamais ouviu, nenhum coração jamais sentiu, que é estar nessa realidade eterna, estar na felicidade plena, que é Deus.